minha visão é que, nesse caso, nós temos uma cobra tentando comer outra cobra. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em uma peça investigativa do Gustavo Report. Esse caso explodiu no sábado por conta do processo e especificamente foi ampliado com as descobertas do New York Times. E eu me desdobrei para conseguir produzir esse episódio em tempo hábil, o que especificamente só foi possível porque eu abri mão de todos os meus planos do fim de sábado e basicamente o domingo inteiro para conseguir roteirizar tudo, e se eu também não estivesse familiarizado com o caso, muito provavelmente eu não teria conseguido. E os elementos que envolvem e que compõem toda essa narrativa são muito delicados, a situação é muito pior do que parece e especificamente não é tão preto no branco quanto as pessoas pensam. E por isso eu decidi organizar a linha do tempo completa para mostrar para vocês todos os detalhes dessa história e as ações de todos os personagens, para que no final a minha análise fique bem clara, porque a minha análise vai ser difícil. Até a minha irmã ficou muito preocupada quando eu disse para ela o que exatamente eu estava enxergando e em que direção eu iria pautar minha opinião no final. E para que você também tenha a oportunidade de tirar as suas próprias conclusões, independente da minha opinião no final ou da opinião de qualquer outra pessoa, eu vou apresentar os fatos como eles são. E os movimentos dessa história se configuram 3 camadas. Os eventos originais envolvendo a campanha de promoção do filme, então eu vou começar a partir dela. A fase 2 é composta pela revelação do processo no sábado de manhã. E a fase 3 se enquadra no artigo do New York Times que foi lançado logo depois, que eu vou trazer para vocês na íntegra e vocês vão ouvir. Especificamente, por que eu estou priorizando a linha do tempo dos eventos originais da promoção do filme? Porque vocês vão ver que o New York Times trouxe um artigo apresentando fatos alternativos. Quando eu digo fatos alternativos, significa que eles estão dizendo coisas que eles ou omitiram partes da verdade ou inventaram circunstâncias que não ocorreram do jeito que eles proporam ali. Com todos esses esclarecimentos pautados aqui, eu quero que você fique muito à vontade. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade aqui no canal, peças investigativas, histórias chocantes, inclusive a podridão envolvendo o Mark Ruffalo e o incêndio que ele e a HBO provocaram. Não deixe de conferir. O link desse caso vai estar aqui também no primeiro comentário. É uma história perversa e eu sei que muitas pessoas correram desesperadas para defender o Mark, mas os fatos estão ali, os vídeos estão ali, as provas estão ali. Então não deixe de dar uma conferida depois, que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou começar esse episódio agora. É Assim que Acaba é a adaptação cinematográfica do livro extremamente popular de Colin Hoover, que arrecadou 50 milhões nos Estados Unidos em seu fim de semana de estreia, tornando-se o filme número 2 nas bilheterias. Com um orçamento de apenas 25 milhões de dólares, a produção coalizou 351 milhões de dólares no mundo inteiro. Todo o elenco e equipe devem estar muito orgulhosos de seu sucesso. Isso é digno de uma celebração em grupo. Bem, seria, mas isso exigiria que todos gostassem uns dos outros. No filme, Blake Lively interpreta Lily Bloom, uma florista que se encontra em um relacionamento violento com um neurocirurgião chamado Riley Kincaid, interpretado por Justin Baldoni, que não apenas é o protagonista masculino do filme, como também o diretor. Para promover o filme, a Blake surpreendeu os fãs e fez talkbacks e deu inúmeras entrevistas. De alguma forma, ela conseguiu fazer toda essa imprensa sem interagir ou mesmo mencionar o Justin, o homem que realmente deu vida ao filme. O Justin, mais conhecido por suas 5 temporadas em Jane the Virgin, comprou os direitos de É Assim que Acaba em 2019. Na época ele disse: "Eu estou tão apaixonado por este livro e tão honrado que a Colin Hoover me escolheu para ajudar a trazê-lo ao mundo." E ele escreveu isso no Instagram na época, compartilhando uma foto dos dois bem animados. Em 2023 foi anunciado que o Justin dirigiria e atuaria no filme e que a Blake atuaria como estrela e produtora executiva.
Sobre a escalação da Blake, ele disse na época: "Eu só pensei que ela seria uma Lily incrível, então voei para encontrá-la. Tivemos uma reunião de 3 horas e você sabe, no final da reunião eu apenas disse: você é absolutamente Lily. Eu adoraria que você a interpretasse." Com certeza, essa expectativa toda não previu a tempestade que o assolaria. As turnês de imprensa de filmes não são um negócio emocionante. Elas consistem principalmente em atores respondendo as mesmas perguntas repetidamente de uma variedade de veículos de mídia, tudo na esperança de que eles digam algo que estimule você a ver o filme que estão promovendo. A repetição monótona do ciclo de publicidade cinematográfica é exatamente o motivo pelo qual a turnê em comum começou a chamar tanto a atenção. Nas semanas de divulgação massiva, a Blake e o Justin não interagiram nenhuma vez durante sua turnê de imprensa. Em vez disso, ele estava muito em uma imprensa solo, enquanto ela se juntou à autora e seus colegas de elenco, Brandon Sklenar e Isabella Ferrer. E aí, na estreia do filme, o Justin e a Blake nem tiraram uma foto juntos. A Blake posou com seus colegas de elenco e com a Colin, e também com seu marido Ryan Reynolds, que até trouxe o ator Hugh Jackman junto. Enquanto isso, o Justin só posou para fotos com sua família, alguns amigos e alguns dos produtores, mas não a Blake do filme. As pessoas na internet começaram a notar que algo estava acontecendo. No subreddit da Colin Hoover, alguém apontou que a Blake e a autora deixaram de seguir o Justin no Instagram. Como toda jovem estrela de uma série do horário nobre, Blake Lively, que fez sucesso na série Gossip Girl da CW, fez uma aposta por uma carreira no cinema. Ela estrelou junto com Ryan no filme Lanterna Verde de 2011, que não lhe rendeu uma franquia, mas a apresentou ao seu futuro marido, Ryan Reynolds. Então, a comédia de humor negro, Um Pequeno Favor, na qual ela interpreta uma psicopata que agita martinis, foi um sucesso de bilheteria surpreendente e conquistou uma base de fãs fervorosos o suficiente para ganhar uma sequência. Mas a Blake parecia lutar para encontrar seu nicho nos filmes, e embora tenha recebido alguns elogios por suas atuações no romance A Incrível História de Adeline e no suspense de sobrevivência a Águas Rasas, nada a impulsionou para o próximo nível de fama na tela grande. E ainda assim, a Blake há muito tempo telegrafou suas ambições além da atuação. Em 2014, ela começou o Preserve, um site de estilo de vida que anunciava produtos artesanais caros e parecia uma tentativa mais popular de uma expansão goth ao estilo Gwyneth Paltrow. Foi rapidamente fechado, mas ela continuou a expandir seu alcance de outras maneiras. E o filme parecia ser essa grande chance. O Justin e a Blake compartilham uma amiga em comum, a escritora Liz Plank. Ela é uma boa amiga da Blake e co-apresenta o podcast Men and Nog com o Justin. Esse podcast, eu verifiquei, não publica nada há um mês. E o Justin já não aparecia nos podcasts há muitos meses. A Liz Plank compareceu à estreia do filme, mas só compartilhou fotos da Blake. Havia mais evidências de um esfriamento entre o Justin e o seu elenco. E foi quando a história realmente pegou, depois que Jenny Slate, que interpreta a irmã do Justin no filme e a melhor amiga da Blake no filme, se esquiva da pergunta: como foi trabalhar com o diretor Justin Baldoni? Ela ignora completamente a questão. Para o Extra, uma outra imprensa americana, quando pressionada sobre a direção dele, ela mudou para pronomes plurais. Eu acho que todos eles fizeram um ótimo trabalho. Os fãs também apontaram que parecia que a Blake e o Justin estavam promovendo 2 filmes diferentes. Ela estava tendo uma visão mais positiva do filme, usando florais e lançando uma linha de produtos para o cabelo alguns dias antes do filme chegar aos cinemas. E a Blake prometeu aos espectadores os momentos mais risonhos e femininos. Em um videoclipe promovendo o filme na rede vizinha, a Blake diz o seguinte: pegue suas amigas, use suas flores e vá assistir. Ela passou a promover extensivamente sua nova linha de produtos para cabelos Blake Brown e a sua empresa de bebidas Betty Buzz. E em uma de suas entrevistas, ela foi questionada por um jornalista que estava claramente familiarizado com os temas sensíveis do filme sobre como o longa
podia inspirar as pessoas a entrarem em contato com ela e falarem sobre violência doméstica. A Blake levianamente descarta a pergunta como uma piada sobre hipoteticamente não compartilhar sua localização ou número de telefone com esses fãs, em vez de, como muitos prefeririam, promover serviços de violência doméstica. O Justin, por outro lado, enfatizou a importância de aumentar a conscientização sobre a violência doméstica e fornecer recursos para pessoas em situações semelhantes. O Justin disse assim: se uma Lily Bloom, na vida real, pode sentar-se neste teatro e fazer uma escolha diferente para si do que foi feita para ela, talvez ela se veja naquela tela e escolha algo diferente para si mesma. A empresa dele, Wayfarer, a produtora, também fez parceria com a No More Foundation para fornecer recursos e informações sobre esse tipo de violência. Neste ponto, até o site Vox ressaltou sua percepção da polêmica envolvendo a postura da Blake. Eles escreveram o seguinte: os críticos da Blake apontaram a desconexão entre ela, enquadrando seu filme como uma noite comemorativa das meninas, e o conteúdo no qual uma mulher sofre violência do seu parceiro romântico. Usar flores e reunir as meninas para assistir a uma mulher ser violada fisicamente por seu parceiro parece, na melhor das hipóteses, uma estranha falta de foco, e na pior, extremamente insensível ou fora de sintonia com o assunto de seu filme. Ou a Blake não compreende totalmente o assunto do filme que fez, ou compreende e está capitalizando isso para vender seus produtos de qualquer maneira. Também foi especulado que É Assim que Acaba fez com que a Blake se deparasse com um filme de alto perfil que apresenta conteúdo ao qual sua marca provavelmente não queria associação. Blake Lively, a marca, estava em desacordo com Blake Lively, a atriz. Neste caso, a marca venceu. A Blake escolheu colocar seus esforços por trás de sua marca. Em seu longo hiato no cinema, ela ficou mais conhecida por seus relacionamentos do que qualquer outra coisa, com o ator Ryan Reynolds, a mega celebridade, e também com a amizade notavelmente popular da cantora Taylor Swift. Infelizmente para Blake e sua imagem, ela fez algumas entrevistas um tanto desagradáveis que foram fáceis de encontrar. Uma dessas interações foi a coletiva de imprensa do Café Society no YouTube com o título A Entrevista com Blake Lively que me fez querer largar meu emprego. A jornalista Kid Jersey Flá carregou seu clipe de 2016 com a Blake em 10 de agosto, bem no meio dessa confusão. Nele, a jornalista inicia a entrevista parabenizando a Blake por sua gravidez, o que a Blake toma como ofensa passivo-agressiva e responde de volta, parabenizando a jornalista por sua própria barriga, apesar da jornalista não estar grávida. Antes dessa interação, a Blake já havia confirmado sua gravidez para a imprensa. Após a piada da Blake, ela e a colega de elenco, Parker Posey, mal fazem contato visual com a jornalista, e a Blake continua a ignorar ou reagir agressivamente às perguntas da jornalista sobre o filme, quase fingindo que ela não estava na sala. Chega a ser constrangedor como as duas atrizes ficam conversando como se estivessem sozinhas. A tensão só aumenta a partir daí, quando a jornalista pergunta às duas sobre as roupas usadas no filme, e a Blake responde, se afastando da entrevistadora e se dirigindo a Parker, perguntando em voz alta se atores homens também seriam questionados. A entrevista estranha continua com a Blake com essa péssima atitude quase o tempo todo, raramente olhando para a entrevistadora, como se estivesse tendo uma conversa particular com a sua colega de elenco. Os comentaristas ficaram surpresos com a hostilidade percebida da Blake nas gravações, e a reação só aumentou a partir daí. A jornalista foi entrevistada por um programa da CBS que revelou que o comentário da Blake sobre a barriga foi como uma bala, já que ela estava lutando contra a infertilidade na época. Jornalistas e críticos do cinema também notaram a agressividade da Blake. Uma, inclusive, chamada Vanisha Shadperry, publicou um artigo inteiro dizendo: a reputação de Blake Lively termina com ela.
uma sobrevivente de violência doméstica também elaborou um artigo de opinião no site da BBC, se queixando de como a Blake promovia o filme como se fosse a continuação do sucesso de bilheteria Barbie. Outra jornalista fez um artigo contundente no The Guardian, mencionando a conduta desproporcional da Blake. Ela escreveu assim: reúna seus amigos, vista suas flores, acomode-se com um coquetel saboroso e relaxe. O filme mais sexy do ano sobre violência doméstica está chegando. Arma Madi destaca o fato de que a Blake parecia estar usando É Assim Que Acaba para promover suas empresas de bebidas. A festa pós-estreia contou com coquetéis feitos com seus produtos e o gin de propriedade do seu marido Ryan Reynolds, com nomes temáticos como Riley, o personagem do Justin, o agressor no filme, o que foi percebido como uma escolha interessante colocar Riley e o Wade, considerando as ligações entre álcool e violência doméstica. Enquanto Justin manteve uma abordagem mais séria falando sobre violência doméstica em quase todas as entrevistas, em setembro, uma fonte disse à revista People que o Justin não tinha apenas um drama com a Blake, mas com todo o elenco, dizendo: nem tudo é o que parece, há muito mais nessa história. O elenco principal e a autora do livro, Colleen Hoover, não terão nada a ver com ele. Nisso, a Blake, em uma entrevista ao E! News, em Nova York, em 6 de agosto, revelou que o Ryan Reynolds usou sua experiência criativa para ajudar o filme Assim Que Acaba. Ela disse assim: a cena icônica no telhado, meu marido realmente escreveu. Ninguém sabe disso, exceto você, no caso, a jornalista. Essa bomba foi novidade para a roteirista do filme, Christy Hall, que não tinha ideia do envolvimento do Ryan Reynolds no roteiro. Ela até disse que foi a cena mais difícil para ela escrever quando foi entrevistada pela People. Ela disse assim: olha, houve algumas pequenas coisas que pensei que tinham sido improvisadas, como quando ele diz Pretty Please com uma cerveja no topo, e ela fala sobre cerejas. Quando vi um corte, pensei: isso é fofo, foi improvisado. Então, se me disserem que foi o Ryan que escreveu, ótimo, maravilhoso. Esse recorte também não pegou bem para o público. As pessoas passaram a comentar que ela estava usando o tapete vermelho para manter o público pensando no novo filme de seu marido, o blockbuster da Marvel, Deadpool e Wolverine, enquanto dava crédito ao Ryan Reynolds, não à roteirista Christy Hall ou à autora Colleen Hoover, por escrever a cena icônica do telhado do filme. A ausência de humildade da Blake ficou ainda mais evidente quando ela foi entrevistada pela Vogue. Ela compartilhou sua paixão na entrevista, dizendo que amava analisar e reescrever um roteiro em vez de escrever algo do zero ela mesma. Uma página em branco não é nem de longe tão emocionante para mim quanto começar com um roteiro e encontrar algo que as pessoas ignoraram, os roteiristas. Ela alegou que trabalhar nos bastidores era mais difícil do que atuar na frente das câmeras. E com esse relato dela, ficou ainda mais concreto que alguma coisa muito errada se desenrolou durante a produção. O Justin, por sua vez, falou com o Today, elogiando a performance dela. Ele disse assim: olha, eu não sei se você sabe o quão inteligente e criativa ela realmente é, e eu acho que ela é mais conhecida como atriz. Claro, é um ícone da moda, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma criativa, dinâmica, ela colocou as mãos em cada parte dessa produção e tudo que ela tocou ficou melhor. Quando ele foi perguntado em outra entrevista pela It se ele tinha planos de adaptar o romance sequencial de É Assim Que Acaba, ele hesitou. Ele disse assim: olha, eu acho que há pessoas melhores para isso. Eu acho que a Blake está pronta para dirigir. Então, outro artigo falando mal do Justin apareceu no TMZ. Blake Lively disse às pessoas que havia vários motivos pelos quais o Justin Baldoni a fez se sentir desconfortável no set de É Assim Que Acaba. Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que houve uma cena em que o Justin precisava levantar a Blake no ar. E o Justin, que tem um histórico de problemas nas costas, antes de levantar a Blake, foi até sua treinadora no set e perguntou quanto ela pesava e como ele poderia treinar para proteger suas costas de lesões. Mais tarde, a Blake descobriu o comentário do Justin e sentiu que ele havia envergonhado por ser gorda. O TMZ relatou que disseram a eles
que esse comentário realmente incomodou a Blake, que deu à luz ao quarto filho dela e do marido Ryan Reynolds em fevereiro de 2023. O segundo incidente que supostamente deixou a Blake desconfortável no set foi quando os dois se beijaram e a Blake sentiu que ele demorou mais do que deveria no beijo. Logo depois, em 8 de agosto, fontes disseram ao Hollywood Reporter que houve uma divergência entre os cineastas no processo de pós-produção, resultando em 2 cortes diferentes do filme. Aí eles disseram: usuários de mídia social também começaram a especular que a Blake trouxe seu marido, Ryan Reynolds, para ajudar a assumir o controle criativo do filme. Essa teoria foi alimentada quando a Blake revelou na estreia mundial do filme que o Ryan escreveu a cena-chave no telhado, que é exibida no começo do filme. Vários insiders disseram ao Hollywood Reporter que o Ryan escreveu uma grande parte da cena, um pedaço, na verdade, do diálogo, mas não a cena inteira. Além disso, ele não teria tempo, segundo o Hollywood Reporter, para se concentrar no filme de sua esposa, já que ele e o diretor Shawn Levy estavam trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana em Deadpool e Wolverine, desde o momento em que puderam retomar a produção no início de novembro de 2023, após a greve do SAG, o Sindicato dos Atores, e durante o laborioso processo de pós-produção antes de embarcar em uma turnê global de publicidade. Bom, no filme foi dito que a Blake teve uma forte influência na direção criativa dele, já que ela também assinou como produtora do longa, além de ser estrela principal. Isso pareceu se estender a ter o poder de fazer sua própria versão do filme. De acordo com várias fontes, a Blake encomendou um corte do filme ao editor Shane Reed, que foi editor do Deadpool e Wolverine, e que cortou o videoclipe dirigido pela Blake para uma música da Taylor Swift, que foi anexada à produção. Uma fonte minimizou qualquer atrito, observando que não era incomum que um filme tenha vários cortes e que esses cortes surjam durante a pós-produção, acrescentando que a equipe estava de acordo sobre o corte final. Aí logo depois, o Page Six voltou outra vez. Ele disse que uma fonte experiente disse que as vibrações estranhas pareciam ter começado antes da pós-produção, enquanto o filme ainda estava sendo filmado, e que a atriz de Gossip Girl estava visivelmente ansiosa no set, que a tensão era óbvia, que quando ela terminava a cena, ela ficava impaciente, dizendo: já terminei, posso ir? E que assim que eles diziam sim, havia um buraco do tamanho da Blake na parede. Fontes disseram que ela estava fora de si durante as gravações. A fonte cinematográfica acrescentou que, quando ela não estava ansiosa para ir embora, em outra entrevista com a Elle do Reino Unido, o Justin falou sobre atrito no set, observando que muitas coisas estão acontecendo todos os dias no set e que sempre que há um atrito, sempre que um atrito acontece quando você faz um filme como esse, então no final do dia, este atrito, ele acreditava, acabava criando uma bela arte. Tudo na vida precisa de atrito para crescer. Da sua parte, o Justin fez muitos elogios à sua protagonista, dizendo a People que ela era uma força criativa, produtora executiva do filme, que ela era brilhante, que ele acreditava que a performance dela iria ajudar muitas mulheres a se sentirem vistas e mostrar essa experiência única de uma forma que ele não acreditava ter visto em outro filme. Então, um vídeo compartilhado na rede vizinha mostrou a Blake e o Justin no que parecia ser uma discussão entre as cenas de filmagem, o que só aumentou a especulação. Depois que o Page Six relatou que os atores principais assistiram à estreia do filme em 2 cinemas separados em Nova York, uma fonte comentou ao Page Six que a Blake supostamente não foi a única desconfortável trabalhando ao lado de seu colega de elenco. A fonte disse assim: ninguém do elenco gostou de trabalhar com o Justin. Em 13 de agosto foi noticiado que o Justin contratou a veterana em relações públicas de crise Melissa Nathan, do The Agence Group, enquanto rumores aumentavam sobre o conflito entre ele e a estrela Blake. Aí, em 21 de dezembro, depois desse movimento, a imprensa se concentrou no sucesso fenomenal do filme nas bilheterias. Então as águas pareciam estar mais calmas. Até que em 21 de dezembro, sábado, James E soltou uma pomba.
a Blake estava denunciando o diretor e colega de elenco Justin Baldoni e sua produtora, Wayfarer, e outros envolvidos no filme de violência doméstica, de assediá-la fisicamente, intimamente, e posteriormente por realizar um esforço coordenado para destruir sua reputação. Ainda assim, em uma densa queixa de 10 alegações registradas na noite de sexta-feira no Departamento de Direitos Civis da Califórnia, a Blake detalhou o ambiente de trabalho hostil que quase atrapalhou a produção do filme. Além disso, com a estratégia não rastreável da empresa Austrofin, da tag para manipulação social. Aí a declaração da Blake eu trouxe na íntegra e vou pontuar aqui para vocês. A senhorita Lively nunca procurou entrar em conflito com a Wayfarer e o senhor Baldoni ou a senhorita Heath, mas em vez disso tentou consistentemente falar por um local de trabalho seguro e respeitoso, em particular na esperança de proteger a si mesma, bem como o elenco e uma equipe, sem colocar em risco um filme que ela acreditava que poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Em resposta, o Justin e outros associados da produção, aqueles que trabalhavam para eles, procuraram destruir a senhorita Lively e qualquer outra pessoa que soubesse da verdade. A descoberta da senhorita Lively sobre a extensão total da campanha de retaliação lançada pelas partes da Wayfarer não a deixou com escolha. Por meio dessa reclamação, a senhorita Lively busca esclarecer as coisas, responsabilizar as partes Wayfarer e associados e lançar luz sobre essa nova forma de retaliação para que ela não seja usada contra quaisquer outros que busquem se levantar e se manifestar contra o assédio íntimo. Aí ela alegou que o Justin e o produtor Jamie Heath introduziram aspectos excessivamente libidinosos no filme, bem como exibiram vídeos íntimos adultos, discutiram alguns vícios XXX e usaram linguagem intimamente inapropriada no set do filme. A reclamação da Blake também pareceu expor como suas preocupações com o RH foram rejeitadas repetidamente após a greve dos roteiristas e dos atores. Uma reunião de todos os funcionários foi convocada em 4 de janeiro para discutir em detalhes a conduta inapropriada que a Blake e seus funcionários e outros atores e equipe experimentaram nas mãos do Justin e do Heath. O Ryan Reynolds estava presente, dado que a reunião era sobre assédio íntimo, repetido e outros comportamentos perturbadores do Justin e do Sr. Heath. No final da reunião, as partes concordaram em discordar sobre os detalhes, mas a Wayfarer e a Sony Production reconhecem respeitosamente que a senhorita Blake tem preocupações com relação à segurança, profissionalismo e cultura do local de trabalho. Então, alguns pontos foram acordados ou especificamente impostos pela Blake, e aí eu vou ler esses pontos aqui para vocês. Não mais mostrar vídeos ou imagens de mulheres sem roupa, incluindo a esposa do produtor para a BL, a Blake e seus funcionários. Não haver mais menções ao anterior vício em vídeos adultos do Sr. Baldoni ou do Sr. Heath, ou a falta de consumo de vídeos íntimos da Blake para Blake ou outros membros da tripulação. Não haverá mais discussões com a Blake e os seus funcionários sobre experiências pessoais com relações íntimas, inclusive no que se refere a cônjuges e outros. Não haverá mais menção de que a Blake ou seus funcionários de momentos pessoais em que não houve consentimento físico em atos íntimos nem para o violador, nem para a vítima. Não haverá mais descrição de sua própria parte íntima para a Blake. Chega de piadas ou comentários depreciativos para Blake ou seus funcionários sobre reclamações do RH que a Wayfarer já recebeu no set ou sobre perder a reunião de RH. Não haverá mais perguntas do Sr. Baldoni, a treinadora da Blake, sem o conhecimento ou consentimento dela para revelar seu peso. Não haverá mais menção do Sr. Baldoni
de que ele falou com o falecido pai da senhorita Blake. Nem o toque pessoal, físico ou comentário íntimo do Sr. Baldoni ou do Sr. Heath será tolerado pela Blake e ou qualquer um de seus funcionários, bem como por qualquer elenco ou equipe feminina sem seu consentimento expresso. Não haverá mais improvisos, beijos, todo toque íntimo deve ser coreografado com antecedência com a Blake e um coordenador de intimidade. Não morder ou chupar o lábio sem o consentimento da Blake. E todos os toques e conversas íntimas na câmera devem ser no personagem, não falados do Sr. Baldoni para Blake pessoalmente. Não haverá mais adição de cenas de relação íntima outro modelo, ou clímax na câmera para a Blake fora do escopo do roteiro aprovado pela Blake ao assinar o projeto. Bom, com isso, é assim que acaba, segundo a declaração da Blake, retomou a produção no dia seguinte e concluiu o trabalho em 9 de fevereiro, depois de ver seu corte do filme sendo finalmente lançado nos cinemas e agora na Netflix. A Blake diz que todas as consequências de toda a experiência com o Justin e o filme não acabaram. Os advogados dela na declaração colocaram assim: o impacto emocional da senhorita Lively foi extremo, afetando não apenas ela, mas sua família, incluindo seu marido e 4 filhos. Há dias em que ela luta para sair da cama e frequentemente escolhe não se aventurar em público, enquanto ela luta para manter sua vida pessoal e interesses comerciais a portas fechadas. Ela sofre de tristeza, medo, trauma e ansiedade extrema. Ela também tem experimentado sintomas físicos e repetidos e dolorosos como resultado dessa experiência. O Sr. Reynolds também foi afetado mentalmente, fisicamente e profissionalmente pela dor de sua esposa e filhos. O pior de tudo, no entanto, tem sido o impacto em seus filhos, pequenos, que foram traumatizados e emocionalmente desenraizados de maneiras que impactaram substancialmente seu bem-estar. Aí agora vocês vão ouvir a declaração completa do advogado do Justin Baldoni, Brian Friedman, sobre as alegações da Blake Lively. É vergonhoso que a senhorita Lively e seus representantes façam acusações tão sérias e categoricamente falsas contra o Sr. Baldoni e a Wayfarer Studios e seus representantes como mais uma tentativa desesperada de consertar sua reputação negativa que foi conquistada por suas próprias observações e ações durante a campanha do filme, entrevistas e atividades da imprensa que foram observadas publicamente em tempo real e sem edição, o que permitiu que a internet gerasse suas próprias visões e opiniões. Essas alegações são completamente falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas com a intenção de ferir publicamente e refazer uma narrativa na mídia. A Wayfarer Studios tomou a decisão de contratar proativamente um gerente de crise antes da campanha de marketing do filme para trabalhar ao lado do seu próprio representante na Jones Works, empregado por Stephanie Jones devido às múltiplas demandas e ameaças feitas pela senhorita Lively durante a produção, que incluíam ela ameaçar não aparecer no set, ameaçar não promover o filme, levando finalmente ao seu fim durante o lançamento, se as suas demandas não fossem atendidas. Também foi descoberto que a senhorita Blake alistou sua própria representante, Leslie Sloan, da Vision PR, que também representa o Sr. Reynolds, para plantar histórias negativas completamente fabricadas e falsas com a mídia, mesmo antes de qualquer marketing ter começado para o filme. O que foi outra razão pela qual a Wayfarer Studios tomou a decisão de contratar um profissional de crise para iniciar o planejamento interno do cenário, no caso deles precisarem abordar. Os representantes da Wayfarer Studios ainda não fizeram nada proativo, nem retalharam e apenas responderam às perguntas da mídia recebidas para garantir relatórios equilibrados e factuais e monitoraram a atividade social. O que está faltando claramente na correspondência escolhida a dedo é a evidência de que não houve medidas proativas tomadas com a mídia ou de outra forma, apenas planejamento interno do cenário e correspondência privada para criar estratégias, o que é um procedimento operacional padrão com profissionais de relações públicas. Ok, então agora nós vamos entrar no relatório do New York Times, que foi elaborado por 3 pessoas, e vocês vão perceber
que algumas questões postuladas por esse relatório diferem da linha que eu contei para vocês. E outros elementos vão abranger mais especificamente o que aconteceu entre o Justin e a equipe de relações públicas que ele contratou e a minúcia dessas mensagens de textos e trocas de como alguns movimentos foram orquestrados. Bom, Times disse assim, que durante as filmagens, a Blake reclamou que homens violaram repetidamente os limites físicos e fizeram comentários íntimos e outros comentários inapropriados para ela. O estúdio Wayfarer concordou em fornecer um coordenador de intimidade em tempo integral e trazer um produtor externo e colocar outras salvaguardas no set. Em uma carta paralela ao contrato da Blake, assinada pelo Sr. Heath, o estúdio também concordou em não retalhar contra a atriz. Mas em agosto, os dois homens que se posicionaram como aliados feministas na era Me Too expressaram medo de que as alegações dela se tornassem públicas e os contaminassem de acordo com uma queixa legal que ela apresentou na sexta-feira. Bom, ela alega que o esforço de RP deles tinha um objetivo explícito, de prejudicar a reputação dela. O processo inclui trechos de milhares de páginas de mensagens de texto e e-mails que ela obteve por meio de uma intimação. Esses e outros documentos foram revisados pelo New York Times. Há muito tempo, há figuras nos bastidores moldando a opinião pública sobre celebridades, por meio de colunas de fofocas, tabloides e entrevistas estratégicas. Os documentos mostraram um manual adicional para travar uma campanha de difamação amplamente detectável na era digital. Times dizendo. Enquanto o filme sobre violência doméstica foi um sucesso de bilheteria, arrecadando quase 350 milhões em todo o mundo. As críticas online à atriz então dispararam. Um publicitário que trabalha com o estúdio e o Sr. Baldoni, em uma mensagem de 2 de agosto para a especialista em gerenciamento de crise, Melissa Nathan, escreveu o seguinte: ele quer sentir que ela pode ser enterrada. Aí a Sra. Nathan escreveu o seguinte: você sabe que podemos enterrar qualquer um. Nas semanas seguintes, a Melissa, cujos clientes incluíam Johnny Depp e os rappers Drake e Travis Scott, foi dura com a imprensa, pressionando para impedir histórias sobre o comportamento do Justin e reforçar as negativas sobre a Blake, segundo mensagens de texto. Jeff Wallace, um auto-intitulado pistoleiro, liderou uma estratégia digital que incluía impulsionar postagens de mídia social que pudessem ajudar em sua causa. Um advogado da Wayfarer disse em uma declaração ao Times que o estúdio, seus executivos e representantes de relações públicas não fizeram nada proativo nem retalharam contra Blake e também acusou a atriz de outra tentativa desesperada de recuperar sua reputação. Porém, o advogado não abordou as alegações dela sobre a má conduta durante as filmagens do filme e ele alegou que a Blake plantou histórias negativas completamente fabricadas e falsas com a mídia sobre o Justin, o que ele diz que foi outra razão pela qual a Wayfarer Studios tomou a decisão de contratar um profissional de crise. Segundo a narrativa da Blake, o esforço para manchar a Blake parece ter valido a pena. Poucos dias após o lançamento do filme, a cobertura negativa da mídia e os comentários se tornaram uma porcentagem anormalmente alta de sua presença online, de acordo com uma revisão forense que ela buscou de um consultor de marketing de marca. A Blake, que é casada com o Ryan, sofreu o maior golpe de reputação de sua carreira. Ela foi rotulada como surda, difícil de trabalhar, uma valentona. As vendas de sua nova linha de cuidados com cabelos despencaram. Uma manchete do Daily Mail, que o New York Times destacou, uma semana após a reputação dela começar a balançar, foi nomeada da seguinte forma: Blake Lively será cancelada? Segundo o New York Times, o Justin, por outro lado, emergiu praticamente ileso, porque nesse mês de dezembro ele foi homenageado em um evento repleto de estrelas, celebrando homens que elevavam as mulheres, combatem a violência de gênero e promovem a igualdade de gênero em todo o mundo. Bom, a queixa da Blake contra o Justin e o Sr. Heath, mais a Wayfarer e Steve Saronsi, o cofundador do estúdio, mais Sr. Wallace e a Melissa, além de Jennifer Abel, outra executiva de relações públicas envolvida na campanha, alega que houve assédio íntimo, retaliação, entre outras alegações. A queixa protocolada no Departamento de Direitos Civis da Califórnia é precursora de um processo. Em uma declaração,
a Blake disse assim: "Eu espero que a minha ação legal ajude a desvendar essas táticas de retaliação sinistras para prejudicar pessoas que falam sobre a má conduta e ajude a proteger outras pessoas que podem ser alvos." Ela também negou que ela ou qualquer um de seus representantes tenham plantado ou espalhado informações negativas sobre o Justin ou a Wayfarer. Em maio, vários meses após o término das filmagens, o Justin percebeu que o Ryan Reynolds o havia bloqueado no Instagram. E o Justin, falando sobre a Blake em uma troca de texto que incluiu a Jennifer Abel, publicitária que trabalha com ele e a Wayfarer há algum tempo, dizia o seguinte: "Deveríamos ter um plano para se ela fizer o mesmo quando o filme estrear. Planos me fazem sentir mais à vontade." O Justin, de 40 anos, e o Heath, de 55, tinham muito em jogo no filme, que é baseado no romance best-seller da Colleen Hoover. A Wayfarer forneceu os recursos para as ambições maiores e foi financiado pelo bilionário Steve Soranzi, que é co-presidente do estúdio com o Justin. Eles, mais o Heath, o executivo-chefe, então todos profundamente envolvidos com a organização religiosa Bahá'í, que promove a unidade, a paz e a igualdade de gênero, tiveram Justin se apresentando como um aliado das mulheres, escrevendo livros, co-apresentando um podcast com o Heath e dando palestras sobre masculinidade tóxica. A Blake, de 37 anos, era de longe a maior estrela do filme. E bem versátil nas redes sociais, ela possui mais de 45 milhões de seguidores no Instagram. Bom, a Blake expressou preocupações com o Justin desde o começo, de acordo com sua queixa legal. Antes do início das filmagens, por exemplo, ela se opôs às cenas de relação íntima que ele queria acrescentar, que ela considerava gratuitas. Em novembro de 2023, enquanto o elenco de É Assim que Acaba se preparava para retomar as filmagens após a greve dos roteiristas, que durou meses, a Blake foi à Wayfarer com uma carta paralela solicitando salvaguardas. Aí nessa carta estava assim: "Nossa cliente está disposta a abrir mão de um processo de RH mais formal em favor de todos retornarem ao trabalho e terminarem o filme, desde que o set esteja seguro para seguir em frente." Aí ela detalhou suas reclamações durante uma reunião com o Justin, com o Heath e outros produtores em janeiro. Essa parte aqui é chocante, incluindo encontros nos quais ela disse que ele disse para ela que pode não ter recebido consentimento. Ela também disse que o Heath mostrou a ela um vídeo de sua esposa totalmente sem roupa e que ele viu a Blake em seu trailer quando ela estava de topless e tendo a maquiagem do corpo removida, apesar dela pedir para ele desviar o olhar. E ela disse que os dois homens entraram repetidamente em seu trailer de maquiagem sem serem convidados enquanto ela estava despida, inclusive quando ela estava amamentando. No próprio processo, consta que a Wayfarer concordou com os termos, reconhecendo que a perspectiva deles era diferente em muitos aspectos, mas que o objetivo era o mesmo: garantir um ambiente seguro para todos, e isso era primordial. Aí na primavera, a Blake disse às pessoas com quem trabalhava que o comportamento dos homens havia melhorado com as novas proteções. Mas ela agora estava em uma batalha criativa com eles. Com o apoio da Sony, a distribuidora do filme, ela fez seu próprio corte do filme, trazendo editores e um compositor e adicionando uma das músicas da sua amiga Taylor Swift. No final, a Sony e a Wayfarer optaram pela versão da Blake e ela recebeu os créditos como produtora. À medida que o lançamento do filme se aproximava, a Blake e outros membros do elenco informaram a Sony e a Wayfarer que não fariam nenhuma aparição ao lado do Justin. O mesmo aconteceu com a autora Colleen Hoover, que tinha suas próprias insatisfações com ele e que ficou mais chateada depois que ele lhe contou sobre as alegações da Blake, de acordo com mensagens de texto. A Wayfarer e o Justin contrataram a Melissa Nathan, que havia trabalhado com clientes importantes. Aí eles ressaltam o nome do Johnny Depp e a ex-esposa Amber Heard, o Johnny de violência física. O New York Times não pontuou que as acusações da Amber eram falsas. E o Johnny Depp processou com sucesso a Amber por difamação. Eles acrescentaram isso, e o julgamento se tornou um espetáculo em meio a suspeitas de uma campanha online para prejudicar a sua credibilidade.
Essa última frase do New York Times é comprovadamente falsa. Este ano, após uma década na consultoria Hit Estratégias de Nova York, a Melissa abriu sua própria empresa, a TagPR, e o seu acionista majoritário é uma empresa administrada pelo executivo da indústria do entretenimento, Scooter Braun. Em um documento de planejamento inicial enviado ao Wayfarer e ao Justin em 2 de agosto, a Melissa sugeriu pontos de discussão na mídia, incluindo que a Blake usou um desequilíbrio de poder para assumir o controle criativo do filme. Aí o Times colocou assim, que o Justin queria mais. Uma mensagem de texto: "Não estou apaixonado pelo documento que eles enviaram." Ele respondeu em uma troca de texto que incluiu a Jennifer Abel e o Hit. "Não tenho certeza se estou sentindo a proteção que senti na ligação." A Jennifer transmitiu sua frustração a Melissa, escrevendo assim: "Acho que vocês precisam ser durões e mostrar a força que vocês podem fazer nesses cenários." Ele quer sentir que ela pode ser enterrada. Aí a Melissa respondeu acrescentando o seguinte: "Claro, mas você sabe que quando enviamos documentos não podemos enviar o trabalho que faremos ou poderíamos fazer, porque isso poderia nos causar muitos problemas. Não podemos escrever que iremos destruí-lo." Momentos depois, ela disse assim: "Imagine se um documento dizendo todas as coisas que ele quer chegue nas mãos erradas. Você sabe que podemos enterrar qualquer um." 3 dias depois, o Justin enviou uma mensagem de texto para a Jennifer sinalizando um tópico de mídia social que acusava outra celebridade de comportamento de bullying e havia gerado 19 milhões de visualizações. Ele colocou assim: "É disso que precisaríamos." Aí a Melissa logo lançou propostas para contratar prestadores de serviço para dominar as mídias sociais por meio de exclusões completas de contas sociais, iniciando tópicos de teorias e trabalhando de forma geral para mudar a narrativa. "Tudo isso será o mais importante indetectável", ela escreveu. Aí a Jennifer Abel respondeu assim: "Acho que precisamos colocar o plano de combate social em ação." E a Melissa respondeu: "Eu também." Em poucos dias, o grupo estava trabalhando com Wallace, cuja empresa Spirit Relations oferece serviços que vão desde relação públicas a um gerenciamento de crise mais opaco. E ele é uma figura um tanto enigmática, com muito pouco rastro digital, mas registros judiciais mostram que seus clientes incluíram a Paramount Pictures e a personalidade do YouTube, Adin Ross. E em um perfil do LinkedIn que já foi excluído, o Sr. Wallace se descreveu como um pistoleiro contratado com uma fórmula proprietária para definir artistas e tendências. A estreia de 6 de agosto trouxe a primeira onda de cobertura da imprensa, questionando o que havia acontecido durante as filmagens. Uma história do Hollywood Reporter especulou sobre uma rixa entre a Blake e o Justin, depois que vários influencers da rede vizinha notaram que as duas estrelas não posavam para as fotos juntas e que a Blake e outros membros do elenco não seguiam o Justin nas redes sociais. O Justin percebeu esse momento e ele escreveu em uma mensagem de texto o seguinte: "A situação de deixar de seguir é o que todos estão apontando. Aparentemente há algo muito maior sob a superfície, como porque todos deixariam de seguir." Aí a empresa, a Tag, colocou assim: "Nós sinalizamos para Jed e sua equipe também. A Sr. Nathan já está falando com outros jornalistas, de acordo com mensagens de texto." Aí nesse ponto, a Melissa já estava falando com outros jornalistas, pelo que se percebe através das mensagens de texto. Quando a Jennifer escreveu para a Melissa, em 4 de agosto, o seguinte: "Estou tendo pensamentos imprudentes de querer plantar pedaços essa semana do quão horrível é trabalhar com a Blake, só para me adiantar." A Melissa respondeu que havia falado em off-record com um editor do Daily Mail. Ela está pronta quando nós estamos. Então, aí o Times diz que uma enxurrada de artigos seguiu artigos do Hollywood Reporter, que postulou que a divergência entre o Justin e a Blake era sobre controle criativo. Alguns dos jornalistas ficaram sabendo das reclamações sobre o comportamento do Justin, mas nenhuma das mais sérias foi publicada. Aí a Melissa enviou uma mensagem de texto para a Jennifer: "Ele não percebe a sorte que tem agora." Em outras trocas, a Melissa alegou que havia mantido as alegações contra ele fora das histórias
escrevendo em uma mensagem que os principais veículos de notícias estavam recuando em relação à reclamação de RH. Aí a Jennifer respondeu assim: então estamos seguros agora? Nós sobrevivemos? Aí a Melissa respondeu: nós sobrevivemos. Toda a imprensa é tão avassaladora. Nós confundimos as pessoas. Muitas mensagens confusas. É realmente muito engraçado se você pensar sobre isso. Aí o Times falou assim, que enquanto isso acontecia, a reação online contra a Blake estava em andamento e que era impossível saber quanta publicidade negativa foi semeada pela Melissa, pelo Wallace e pela sua equipe e o quanto eles notaram e amplificaram. Aí eles mencionam que em 10 de agosto, a repórter que entrevistou a Blake lá em 2016, que é uma repórter de entretenimento norueguesa, carregou no YouTube a entrevista e mencionou um trecho de um artigo do Daily Mail, que entrevista a jornalista, e ela fala assim para eles: está na hora das pessoas que se comportaram mal em Hollywood ou em qualquer outro lugar serem chamados a isso. Aí o Times vai mais a fundo e diz que não é a primeira vez que ela posta um vídeo alinhado com um cliente da Melissa. Aí ela diz que em 2022, no meio da batalha legal do Johnny Depp com a Amber Heard, ela postou clipes de suas entrevistas com a atriz, marcando a hashtag Justiça para Johnny Depp. A jornalista já veio a público dizer que ficou extremamente ofendida e se sentiu insultada com essas alegações sem qualquer tipo de prova do New York Times, e diz que foi uma coincidência que ela postou o vídeo naquele período, porque ela postou no dia seguinte a ter assistido o filme da Blake nos cinemas. E ela disse: eu estou horrorizada com as alegações da Blake sobre o Justin, mas sim, ela foi desrespeitosa comigo na entrevista e todos podem conferir. Durante o lançamento do filme, a Blake também foi acusada de ser insensível sobre violência doméstica, Times ressaltou essa parte, e que o plano oficial de promoção havia instruído o elenco a se concentrar mais nos aspectos edificantes do filme do que na violência, e então adotar um tema floral, porque a personagem da Blake tem uma floricultura, e que em várias aparições ela nunca fez referência à violência doméstica, e ela enfrentou críticas quando sua empresa de bebidas, Betty Booze, estava promovendo o filme, dado o papel que o álcool desempenha nos relacionamentos abusivos. Aí, vendo a reação negativa, como mostram as mensagens de texto, o Justin e sua equipe de relações públicas decidiram destacar sobreviventes de violência doméstica em suas entrevistas e redes sociais. Mais críticas surgiram quando a Blake disse em uma entrevista que o Ryan Reynolds, que não teve nenhum papel no filme, ajudou a reescrever uma cena, que gerou comentários sarcásticos sobre a atriz pressionar o marido e especulações de que ele havia violado a greve dos roteiristas. Não está claro exatamente como, Times diz, a Sr. Wallace operou, mas há referências em e-mails à manipulação social e postagens proativas de fãs, e mensagens de texto citam esforços para impulsionar e amplificar conteúdo online que era favorável ao Justin ou crítico a Blake. Aí o Wallace e a Melissa, de acordo com uma mensagem de texto que ela enviou a Jennifer em 9 de agosto, diz assim: estamos arrasando no Reddit. No dia seguinte, um dos funcionários da Melissa enviou uma mensagem de texto: começamos a ver uma mudança nas redes sociais em grande parte devido aos esforços da Jed e de sua equipe para mudar a narrativa. Aí a Melissa fala assim, ela escreveu para Jennifer: e as redes sociais estão realmente aumentando. A favor dele, ela deve estar furiosa. Na verdade, é triste, porque só mostra que você tem pessoas que realmente querem odiar as mulheres. Quando um detetive lá da rede vizinha começou a fazer perguntas sobre o Justin, a Jennifer enviou uma mensagem de texto dizendo que essa garota está em uma cruzada muito perigosa. Pedimos a Jed e sua equipe que tomem medidas mais sérias no aspecto social. Aí, ao longo das trocas de texto, Justin encorajou a equipe de RP, às vezes sinalizando postagens de mídia social para que eles usassem. E em 15 de agosto, ele propõe inverter a narrativa em uma história positiva sobre a Blake e seu marido, usando suas próprias palavras contra eles. Outras vezes, ele pareceu vacilar, segundo o Times, buscando garantias sobre as táticas que estão sendo empregadas. Quando ele nota um artigo de tabloide criticando a Blake, ele envia uma mensagem preocupada. Como podemos dizer de alguma forma que não estamos fazendo nada disso? Parece que estamos tentando derrubá-la. E em outra ocasião, ele perguntou se eles estavam implantando contas falsas de boot
nas mídias sociais. E aí a Melissa respondeu dizendo: posso confirmar totalmente que não temos boots, acrescentando que qualquer equipe digital seria inteligente demais para utilizar algo tão óbvio. A operação do Wallace, segundo o que ela escreveu, é que ele estava fazendo algo muito específico em termos do que eles fazem. Ela diz assim: eu sei que o Jamie e Zed se conectaram nisso. Aí o Justin e a Melissa e outros membros da equipe alegaram em suas trocas de mensagens que a Blake estava usando sua própria equipe de relações públicas para criar má publicidade sobre o Justin, mas não citaram nenhuma evidência para apoiar essas alegações. Em meados de agosto, a equipe estava comemorando os danos à imagem da Blake. Aí a Jennifer escreve assim: a narrativa online é tão boa e os fãs ainda estão apoiando o Justin, e literalmente não houve nenhuma retomada desses 2 artigos, o que é realmente chocante para mim. Mas vejo isso como um sucesso total, assim como o Justin. Você fez um trabalho incrível. Aí a Melissa responde: a narrativa é muito boa, você também. A maioria das redes sociais são tão pró-Justin e eu nem concordo com metade delas. RS. Aí em 16 de agosto, a Melissa compartilha o artigo do Daily Mail intitulado Blake Lively será cancelada? Com referências a vídeos difíceis de assistir e perguntas e respostas promocionais surdas. E aí a Jennifer responde: uau, você realmente se superou com esta peça. E aí a Melissa devolve: é por isso que você me contratou, certo? Eu sou a melhor. Um consultor de marketing de marca, a Terry Kidd, produziu um relatório em agosto para a Blake que concluiu que ela provavelmente havia sido alvo de um ataque online multicanal direcionado, semelhante ao que ele diz que foi feito contra Amber Heard e que isso estava prejudicando sua reputação. O relatório não identificou quem estava por trás do ataque, mas ao analisar a totalidade do índice de busca do Google para o nome da Blake, descobriu que 35% dos resultados também incluíam uma referência ao Justin, e isso era altamente incomum, dada a duração de sua carreira, segundo a empresa, e sugeria que o ambiente da mídia estava sendo manipulado. Um relatório separado da empresa de cuidados capilares da Blake, a Blake Brown, concluiu que o ataque das mídias sociais também teve um efeito negativo naquele negócio. A linha de produto que foi lançada em agosto, com vendas recordes, estima que perdeu até 78% em vendas. E com a recente chegada do filme à Netflix, o Justin começou outra rodada de promoções e mensagens. Em uma entrevista ao Access Hollywood, ele disse que nunca há desculpa para machucar uma mulher física ou emocionalmente. Bom, e aí acaba as declarações do Times. O Justin Baldoni foi demitido da agência WME, que também é a mesma agência que cuida da carreira da Blake, e a decisão de fazer o ator, diretor, produtor deixar a agência foi tomada na manhã de sábado pela liderança da WME, devido, pelo menos em parte, à queixa de assédio íntimo e retaliação registrada na sexta-feira à noite pela Blake. A Colleen Hoover está do lado da Blake e a autora demonstrou seu apoio a Blake com algumas palavras gentis em seu Instagram no Story, dizendo assim: você tem sido nada além de honesta, gentil, solidária e paciente desde o dia em que nos conhecemos. Ela escreveu marcando a Blake e vinculando a cobertura do processo. Obrigada por ser exatamente o humano que você é. Nunca mude, nunca murche. Eu acho que essa história é um emaranhamento de contingências, porque eu acredito que existem muitos lados aqui, e especificamente eu tenho algumas hipóteses, porque, para ser sincero, eu já vou começar dizendo para vocês que eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém aqui, nem por ele, muito menos por ela. Por quê? Porque a Blake Lively é uma pessoa que há muitos anos eu já ouvia falar que era difícil de lidar. Inclusive, quando eu fiz a cobertura do caso lá do Armie Hammer, eu produzi a minissérie contando todo o escândalo, as acusações e etc., do desfalque e de como a vida dele desmoronou, como também cobri toda a história da tia dele, que relatou um sofrimento indescritível por parte da família e etc. Ele tinha um contrato que estipulou que ele deveria participar de uma quantidade até alta de episódios, mas ele não durou muitos episódios. Eu acredito que foi de 3 a 5 no máximo, não extrapola de 5, eu tenho quase certeza, porque ele dá a entender em uma entrevista, isso bem antes da queda, que ela puxou o tapete dele. E eu fiquei muito curioso com essa informação,
E aí eu fui olhar e esbarrei em outros boatos também de alegações que ela era uma diva lá no set de Gossip Girl e etc. E especificamente, eu pude analisar mais profundamente agora outras entrevistas que ela concedeu para outras pessoas, aparições, e o comportamento dela é claramente narcisista. E eu acho que esses elementos precisam ser separados, antes que a gente comece a falar aqui das acusações. O que realmente, para começar, é extremamente chocante para mim foi a forma como esse artigo do Times foi elaborado, porque ele era extremamente simpático a Blake, sem qualquer resquício de imparcialidade. Eu fiquei perplexo que em nenhum momento o adjetivo suposto foi usado no texto. Eles vão soltando nomes e criando ali uma linha do tempo com base naquelas mensagens escandalosas do Justin com a equipe dele, como se basicamente tudo o que aconteceu fosse consequência das ações da equipe de relações públicas dele. E o ponto em que o jornal tem a ousadia de insinuar que a jornalista tem alguma coisa a ver com aquilo foi um absurdo gigantesco, porque eu tenho certeza que ela não tem envolvimento nenhum com isso. E se você perguntar agora, tá, mas e ela ter postado o vídeo justo naquele momento? Gente, se eu estivesse no lugar dela, se eu fosse ela, eu também postaria o vídeo justo no momento em que ela postou, quando o nome da Blake estava em alta. Quando você tem um canal no YouTube, você não pode fazer conteúdo que só você vai assistir. Infelizmente, eu tenho vários vídeos gravados de histórias, investigações, que, olha, eu dei muito suor para produzir, para gravar, para roteirizar, que infelizmente nunca vieram ao ar, porque o momento certo não apareceu. Porque eu já arrisquei muito, já fiz muitas histórias lindas, histórias artísticas, histórias que eu gostava muito, mas que infelizmente, com a ausência de engajamento, as pessoas não se interessavam, não assistiam, não conferiam. Vocês podem olhar aqui no canal, tem centenas de peças investigativas, e algumas com visualizações muito baixas. Quando você tem um canal no YouTube, você tem uma plataforma como essa, você acaba tendo que entender que existem regras, que é um jogo, uma corrida muito custosa e que te faz, muitas vezes, trabalhar com estratégia. Eu lembro dela da época do julgamento do Johnny Depp, porque essa entrevista, as entrevistas que ela teve com a Amber, ela também postou naquele momento. E eu não vejo nada de incriminatório nisso. Se você tem algo relacionado a alguma celebridade, essa celebridade está em alta, você vai liberar, vai soltar, vai produzir nesse exato momento. Eu lembro que eu fiz isso quando o filme a continuação do filme Pantera Negra ia ser lançada. Eu lembro que eu pensei, tem o ator, que era um ator muito querido e que faleceu, e eu fiz a biografia dele, uma biografia muito bonita, produzi o episódio, gravei e lancei ali. Não lembro se foi um dia antes ou um dia depois do lançamento do filme. Essas movimentações são comuns. E a ausência total de responsabilidade do New York Times nessa parte em que eles, de uma forma descarada, basicamente dizem, olha, ela está envolvida, é aterrorizante. É claro, assim, o Times já perdeu a credibilidade com o grande público há muitos, muitos anos. Eu já disse em outros momentos que o New York Times não é um jornal confiável. Tem uma investigação especial que eu gravei no final de outubro e eu ainda não lancei. Vai sair agora em janeiro do ano que vem. E eu tenho algumas provas bem alarmantes sobre o New York Times. Prints mesmo, vocês vão ver. Então, você já começa a olhar para a conduta elaborativa do artigo, porque a narrativa estava tão romantizada para vitimizar a Blake em todas as camadas, sem reconhecer qualquer erro por parte dela, que eu pensei em duas possibilidades. Que A, esse artigo foi escrito pelos advogados dela, ou B, o artigo foi comprado pelos advogados dela, foi encomendado por eles. Eu tenho imagens agora, que vocês vão ver, que provam que o próprio New York Times comentou o desempenho controverso da Blake em agosto. A forma como ela estava lidando com a promoção do filme, fazendo De Assim Que Acaba parecer um filme romântico.
Inclusive, há um trecho do artigo deles que está escrito assim: muitos outros atores têm atividades paralelas. George Clooney tem tequila, Scarlett Johansson, cuidados com a pele, mas raramente elas se cruzam tão explicitamente com o seu trabalho na tela. Blake não parece separar sua carreira de atriz de seus outros esforços. Ela está fazendo dupla função, promovendo ambos. Eu acho que a Melissa recebeu mais créditos do que deveria, porque está bem claro pelas mensagens que eles acreditavam que toda a tempestade que perseguia a Blake era devido ao excelente trabalho dela, quando a verdade não é essa. Fazer um artigo no Daily Mail não significa muita coisa. Gente, centenas de pessoas já foram difamadas no Daily Mail e isso não abala carreiras, não é suficiente para derrubar alguém. Um artigo no Daily Mail, pelo amor de Deus. Foi o próprio mau comportamento dela que organicamente despertou a atenção das pessoas. Vários youtubers brasileiros fizeram vídeos na época sobre o caso. Canais grandes aqui do YouTube, se você colocar na sua bio e pesquisar, você vai ver. Então, essas pessoas foram aliciadas pela Melissa Nathan. O The Guardian, que fez um artigo também indignado com a postura da Blake, é um jornal que opera em Londres. O que eu percebo é que a estrutura dessa agência é extremamente precoce. A moça acabou de fundar a própria empresa e o que ela conseguiu, de fato, de um texto mais negativo, que na verdade era um texto destacando o que o público já comentava sobre a Blake, foi só no Daily Mail, ela não conseguiu nos maiores jornais, nas maiores revistas, no Deadline, no Hollywood Reporter, na Variety, na Vanity Fair, na Vulture. Ela não conseguiu isso. Agora, talvez, um feito que ela possa ter realizado com precisão é conseguir barrar já as acusações da Blake naquela época. E há mil e um motivos para que a imprensa se abstesse de publicar essa história, se de fato eles estavam sabendo que ela estava alegando isso por aí. Porque agora um grande ponto que o New York Times deixou de fora é que antes que esses artigos começaram a aparecer no Daily Mail, vários artigos falando mal dele já estavam sendo publicados. Eu li aqui para vocês que ele tinha se queimado com o set inteiro, com o elenco inteiro, que as informações sobre o peso dela, que ela não gostou, que ele perguntou quanto ela estava pesando. Quem que estava divulgando isso? Então, eu não sou ingênuo o suficiente para acreditar que a própria Blake não contratou uma empresa de relações públicas ou representantes de alto nível que inicialmente direcionaram o conteúdo para, de alguma forma, queimar com ele. Porque eu lembro muito bem de como tivemos muitas respostas nas redes sociais que foram orgânicas na época. Inclusive, houve de fato uma mudança na narrativa, porque quando o público percebeu, que foi o público que percebeu, que o elenco inteiro era seguido por ele, mas não seguiam de volta, as pessoas começaram a falar sobre. Então, rapidamente, os faróis se voltaram contra ele. O que ele fez? Por que ele fez isso? O que será que está acontecendo? A própria autora o abandonou. E as pessoas tentaram procurar informações que, de alguma forma, confirmassem uma possível postura negativa, mas nada foi encontrado. O tempo que ele ficou lá, 5 temporadas na série da CW, nenhuma queixa foi apresentada. Não se encontrou nada além deste filme para que de fato pudesse denegrir sua imagem. Então as pessoas ficaram muito confusas. Porém, as aparições completamente histriônicas da Blake caíram em descrédito quando ficou muito óbvio que ela só pensava em vender e vender e vender os seus produtos. E claramente ela possui muito mais recursos do que ele para ordenar um ataque bem orquestrado, porque o marido dela tem uma fortuna de 350 milhões de dólares. Ela possui 45 milhões de seguidores no Instagram. Ela, de certa forma, era um nome conhecido. Ele não. E outro ponto que é muito específico aqui é uma possível briga pelos direitos da sequência, que pertencem a ele. A continuação, o livro 2 que foi publicado. Estamos falando de um filme que fez 350 milhões nas bilheterias. É muito dinheiro. E não apenas isso. Uma chance real da Blake conseguir o que ela sempre almejou. Um status de celebridade no topo de Hollywood. Só que aí,
nós temos agora a questão envolvendo essas acusações. E aqui pode ser o momento em que a história ainda fica mais complicada, porque as pessoas, elas precisam idealizar alguém como vítima, alguém como herói, outro como vilão, e muitas vezes, devido a essa necessidade viciante de recorrer a esses arquétipos, as pessoas não conseguem distinguir e às vezes olhar e perceber duas pessoas em uma mesma confusão podem estar erradas. Claro, uma mais errada que a outra, dependendo do caso. E é aqui que entra essa parte da história. Por quê? Se o que ela está dizendo for verdade, ele a assediou e aí teve todos aqueles infortúnios durante a gravação, significa que o que ele fez é muito pior do que o que ela fez. Porque o que ele fez é crime, o que ela fez não. E aí, nesse caso, ela vai conseguir se aproveitar dessa circunstância, se beneficiar dessa tempestade perfeita para ficar como uma vítima. E, rapidamente, como a imprensa já está fazendo, torcer para que o público faça o mesmo também. Esquecer todo o comportamento egoísta que ela teve ao longo da campanha promocional. Porque, claramente, ela não está nem aí para vítimas de violência doméstica. Agora, olhando para essa possibilidade, tá? Se ele, que é um indivíduo casado, olhou para sua colega estrela, que é casada, 4 filhos, e teve a coragem de atacá-la, que não posso usar as expressões aqui no YouTube, com tentativas de insinuação e outras baixarias. Dessa maneira, na sua grande chance, na sua oportunidade de não apenas ganhar espaço como ator, mas consequentemente como diretor também, é realmente uma loucura. O que, em tese, demonstraria o quão depravado esse homem é. Porque ele não respeita nem ele mesmo, nem seu casamento, nem ela, nem o casamento dela, ou seja, o marido dela. E a extensão das alegações dela, de que o Jamie Head e outras pessoas da produtora estavam exercendo esse mesmo comportamento, envolvendo toda essa linguagem inadequada, essa luxúria desenfreada, é realmente o fim da picada, porque daí significa que ele estava rodeado com indivíduos predadores, de certa forma. E o que, nesse ponto, a essa altura do campeonato, e especificamente foi, inclusive, o que gerou uma estranheza ao longo de toda a promoção do filme, é o ponto que o elenco não está do lado dele. Ninguém da produção, ninguém do filme, né, assim eu digo, de visibilidade, inclusive a própria autora do best-seller, se aprumou e disse, não, eu estou aqui, ele é um diretor maravilhoso, um ator muito competente. Ninguém fez isso. O que abre, de fato, uma possibilidade muito, muito real, que esse set de filmagem não era nada amistoso. E esse é um grande elemento que pesa contra ele, porque ninguém explicou o porquê. E agora, com ela dando o tom do porquê, fica muito mais difícil para reverter e até mesmo explicar. Porém, se não houvesse esse contexto antecedente, é muito provável que eu estivesse hiper inclinado a acreditar em tudo que ela está dizendo que ele cometeu no set. Mas existem aqui algumas hipóteses que, na minha perspectiva, se encaixam em uma estatística bem inferior como possibilidade e probabilidade real de ter acontecido, mas que, olhando um padrão de comportamento dela, eu não posso deixar de comentar a possibilidade porque isso passou na minha cabeça. Uma possibilidade remota, tá? Mas ainda possível, porque nós não sabemos a verdade até esse exato momento. Se você analisar o elenco, não seria difícil, tá? Por essa hipótese agora que eu estou aqui postulando, de talvez tentar entender porque todos se voltaram contra ele e se locomoveram para o lado dela. Intimidação seria uma ferramenta útil nesse contexto. Por quê? Porque a Blake, ela por si só, não é um fenômeno. Mas seu marido, Ryan Reynolds, ele é uma mega estrela, muito, muito, muito rico. Um indivíduo com uma longa carreira na indústria, cheio de contatos, de advogados, de publicitários, de agentes. E se você olhar para os créditos do filme, você vai perceber que os atores ali são completamente desconhecidos. Inclusive o rapaz que faz o outro homem lá, o que é um personagem positivo do filme, ele não tem muitos trabalhos na carreira. E aí estamos falando de uma situação em que, pelas próprias palavras da Blake, Ryan Reynolds estava de alguma forma dando uma passadinha no set. Então, se algum atrito estivesse acontecendo entre a Blake e o Justin, até mesmo uma disputa criativa, de controle criativo,
não seria absurdo pensar que os outros colegas ali, né, os que caminham no filme, os que estão ali no filme do começo ao fim, né, que tem mais cenas, de alguma forma ficassem ou se sentissem pressionados a abraçar o lado dela, porque há um homem muito poderoso por detrás dela, que pode sim fechar muitas portas da indústria para qualquer um desses desconhecidos, do que o diretor, que até o momento não era ninguém. Porque analisando um dos efeitos do que aconteceu na campanha do filme, em condições que não estão claras até o momento, mas deixar o cara, tá? Na hipótese que eu estou comentando, sendo fotografado sozinho no tapete vermelho, concedendo entrevistas sem ninguém ao seu lado, é um tipo de tática que eu reconheço por outros modos e meios, como o bullying. Quem já passou por bullying sabe que isso aqui acontece. Você fica isolado, ninguém fala com você, os grupos se formam, dão as costas, e é você pra cá e a gente pra lá. E outra coisa, esse comportamento, desse tratamento de silêncio, vamos supor, de que todo mundo ali o ignorando, porque aqui a gente tem um elemento que me chamou a atenção. É porque a senhorita Blake e o elenco, todos, decidiram notificar a Sony, distribuidora do filme, que não iriam fazer campanha com o Justin. Então, como isso aconteceu? Todos eles mandaram um e-mail cópia, eles tiveram uma reunião, discutiram sobre, olha, decidimos aqui entre nós que não vamos participar. Então, tem algumas questões aqui que são meio sincronizadas demais, da minha perspectiva. E uma parte que me levou a processar sobre isso é exatamente a postura e a conduta da Blake na entrevista com a jornalista norueguesa. Gente, quem não assistiu, o trecho é curto. Procure no YouTube, eu coloquei as imagens aqui, mas você procura no YouTube e veja o que ela fez. A forma como ela consegue constranger a jornalista, assumindo um controle do ambiente, do tipo, somos só eu e você, a outra colega dela, a atriz, que ela conseguiu imediatamente arrastar para essa conduta, é impressionante. A jornalista ficou totalmente ignorada. Então, querendo ou não, essa atitude mostra que excluir as pessoas dentro de suas próprias plataformas não é algo recente, já aconteceu antes. Estamos falando de 2016. Outro ponto também que eu achei realmente muito distorcido é a total falta de respeito com que ela e o marido saíram se gabando que ele reescreveu a cena, fazer com que a roteirista descobrisse pela imprensa. Dá pra ver que realmente o Ryan e a Blake são unidos no universo deles, no mundo deles, né, em que ele é o rei e ela quer ser a rainha. E considerando toda a intromissão dele no filme, várias entrevistas que eu encontrei dela dizendo que ele participa de tudo, que ele apoia, que eles são unha e carne, não sei o quê, é meio difícil de acreditar que um homem tão poderoso quanto o Ryan Reynolds permitiria com que sua esposa estivesse sofrendo essas insinuações do Justin. E ela já estava preocupada com a conduta dele antes de começar o filme, então por que ela não desistiu do papel? Porque o projeto não era dela. Não estou falando que ela tinha obrigação de desistir, mas estou falando que não se encaixa, na minha perspectiva, sabe, quando são pessoas que não podem se defender, principalmente assim, atores novos que estão começando agora, primeiro papel, segundo papel, a pessoa não tem muitos recursos, não tem uma máquina de imprensa publicitária ao seu lado, diferente do Ryan e da Blake, é meio difícil processar como ela realmente, incomodada previamente com alguns elementos, antes da rodagem começar, seguiu em frente mesmo assim e que ele permitiu. Então, tem algumas coisas na história que não se encaixam completamente. Sem contar que até a precisão dessas alegações podem não ser tão verídicas. Vamos supor, porque ela colocou isso ali na queixa. Que ele perguntou do meu peso. Ok. Sem contexto, você ouve isso e fala, nossa, que horror. Perguntou do meu peso. Tá insinuando que eu sou sobrepeso. E ela nem é uma mulher sobrepeso. Aí realmente isso dá uma manchete arrasadora. Gordofóbico, preconceituoso, pressionou a atriz para emagrecer, etc. Mas, quando você ouve a outra esfera, olha, ele perguntou do peso, porque ele tinha uma cena que precisava erguê-la, ele tem um certo problema nas costas e é preciso tomar cuidado, sabe? Porque ele não quer ficar paralisado. Vai que algo dá errado, ele cai no chão, quebra a coluna.
Então, se de fato for desse jeito, só essa alegação dela no processo já cai em descrédito aqui. Aqui agora. Eu acredito que a carreira dele acabou, porque ele não vai conseguir se recuperar disso. Nem o Johnny Depp, que não era desfavorecido monetariamente falando, ele teve uma defesa excelente no tribunal, e olha que tinham muitas provas. Se você não conferiu o julgamento do Johnny Depp, você pode assistir aqui no canal, porque eu cobri. Tem uma playlist, Saga Johnny Depp versus Amber Heard. Eu cobri todos os lados, eu trouxe os depoimentos dele, da equipe dele, dela. Eu fui muito criticado por ter narrado o depoimento dela, mas eu quis narrar porque eu sabia que não seria justo se eu não trouxesse a versão dela. E mesmo a versão dela, com todas as extensões dramáticas que ela propôs, não se sustentaram no tribunal. Tem um momento, né, de uma das provas, que é até um vídeo, é até a capa, que ela forjou uma autolesão, foi fotografar para atribuir a culpabilidade ao Johnny Depp. Ela precisava de algumas provas para dizer que apanhou durante o casamento. E aí ela ali se machucou e fez a própria fotografia. Só que ela esqueceu, a geladeira que estava atrás dela continha o calendário. E o calendário estava no mês de um ano em que ambos já estavam não apenas separados, como divorciados e morando em lugares bem distantes um do outro. Quem lembra desse vexame? Se fosse um julgamento criminal, a Amber, né, tinha que estar na cadeia, tinha sido presa ali, perjúrio atrás de perjúrio, porque a própria irmã dela, sem querer, expôs algumas mentiras dela. Lembra? A irmã, eu vi mesmo ela batendo no Johnny. A irmã tentando ajudar, acabou atrapalhando. E aí o artigo do Times, que agora vem para mencionar o Johnny Depp e a Amber como se a Amber fosse assim, a coitada, a que foi massacrada na internet sem qualquer motivo, não é verdade. E aí esse é um ponto aqui preocupante, porque se o jornal estiver atribuindo a Blake como uma sucessora da Amber, então já começou muito mal, porque a Amber era uma mentirosa absoluta, uma mulher infame, sem qualquer responsabilidade, compaixão e moralmente incapaz de reconhecer seus próprios erros. Se a história estivesse repetindo, se ela querer levar esse processo adiante, sei lá, para um julgamento, alguma coisa assim, realmente vai ser interessante, porque eu vou querer ouvir quem vai testemunhar, para dizer o quê, contar o que viu, o que não viu, o que aconteceu, o que sabe que aconteceu, porque até agora a maior difamação está sendo promovida por ela. Porque aquelas mensagens revelam o quê? Que, óbvio, ele estava em um modo de defesa no sentido ataque, ele estava antecipando que ela poderia vir a qualquer momento com as alegações que ela já havia apresentado anteriormente. E não apenas isso, como o próprio Times mencionou, eles também conversaram entre si. Olha, tem saído aí uns artigos falando mal de mim. Isso aí só pode ser obra dela. E mais uma vez, uma história como essa acaba refletindo a falta de qualidade da imprensa e da credibilidade da mídia de relatar de fato os fatos e os eventos de circunstâncias tão delicadas como essa. Minha visão é que, nesse caso, nós temos uma cobra tentando comer outra cobra, e se no final as alegações dela se comprovarem verdade e forem verdade, isso ainda não muda quem ela é. Porque coisas ruins também acontecem com pessoas ruins. E que nesse caso, no set de filmagem, ela pode ter sido vítima de um homem nefasto, ou pelo menos pervertido. Mas ela nem de longe vai conseguir me convencer que é a Branca de Neve. Talvez o que mais abalou e que, se for verdade, a deixou mesmo em um estado emocional fragilizado, é que sua imagem foi muito arranhada, que as pessoas não estavam vendo ela com bons olhos. E acredite, pessoas que têm tudo fazem da sua vida uma busca por fama e poder. E em Hollywood, prestígio é importante. E essas pessoas são mentirosas. O próprio Ryan, que olha, lá em 18 de novembro, ele deu uma entrevista e ele teve a coragem de dizer, chocou os fãs o que ele disse, que a Blake cresceu na classe trabalhadora. Ele falou isso, foi para o Hollywood Reporter. Rapidamente o público da internet não engoliu, porque quando as pessoas pesquisaram, eles falaram assim, gente, como pode ela crescer na classe trabalhadora se o pai dela era diretor, a mãe dela era atriz e agente de talentos? Inclusive o primeiro filme dela foi, o primeiro filme que ela participou foi no filme do pai.
E as pessoas recuperaram entrevistas da Blake em que ela disse que cresceu em sets de filmagem. Nossa, isso não me parece ser classe trabalhadora. Já basta a Whoopi Goldberg, que tem uma fortuna de 350 milhões, dizer outro dia ao vivo no seu programa que ela também faz parte da classe trabalhadora e que se ela tivesse dinheiro suficiente, ela não estaria trabalhando no programa. Mulher mentirosa. Se essas acusações forem exponencialmente aumentadas ou então até mesmo fraudulentas, os motivos para ela estar fazendo isso é tentando recuperar sua imagem, porque um caminho muito dramático para a recuperação da reputação é a vitimização. As pessoas se comovem quando veem outras sendo perseguidas, humilhadas, maltratadas. Eu já vi, inclusive, uma pessoa que, eu não vou citar nomes, mas se envolveu num escândalo, assim, devastador. Falou umas bobagens, assim, violentas, e a pessoa começou a perder convites, cancelamentos, assim, ó, a imagem estava desmoronando. E eu lembro que, no meio disso, houve uma falsa acusação contra essa pessoa, que rapidamente foi descoberta. Eu lembro que a primeira coisa que passou na minha cabeça, porque a acusação, a falsa acusação era muito grave, eu mesmo fiquei horrorizado. Você fica irritado com a falsa acusação. Eu detesto falsos acusadores e falsas acusadoras. E a pessoa, canceladíssima, conseguiu, através dessa injustiça que foi exercida sobre ela, recuperar sua imagem, seu prestígio. E rapidamente, gente, o jogo mudou e ela seguiu em frente como se nada mais tivesse acontecido. Derrubou a acusadora e também as chamas flamejantes que ameaçavam destruir seu reinado. E esse pode ser o caminho que a Blake escolheu para recuperar sua imagem, para conquistar os direitos da sequência, porque pode ser que ela entendeu muito bem o que o Justin estava dizendo nas entrelinhas. Se a Blake quiser, ela vai dirigir, ou seja, com tudo o que aconteceu, é muito improvável que ele realmente cedesse os direitos para ela dirigir, e tenha a ser até mesmo por vingança, para destruí-lo por qualquer motivo que levou a esse desentendimento tão sério, antes mesmo do filme começar. E você também acha, se pesquisar a fundo, centenas de contradições dela ao longo de toda a campanha de divulgação do filme. Inclusive, ela veio, ou alguém lá da empresa, que o lançamento da linha de produtos não tinha intenção de coincidir com o filme, mas coincidiu, não é? Eu realmente não acredito que a Blake seja essa vítima que ela está dizendo ser. E, independente de suas reclamações iniciais, que podem ser legítimas, com certeza, o que de fato ela não vai me enganar, pelo menos, é que os seus problemas públicos só surgiram depois que ela começou a promover o filme como se fosse uma mercenária por dinheiro e fortuna. Ela deixou bem claro que o filme era uma história de amor, quando não era bem assim. Os conflitos de interesse em torno da escrita do roteiro lá do Ryan, que a gente está falando sim de um possível desafio da greve dos roteiristas, da promoção simultânea dela de outro negócio que era de mau gosto, bebidas e um filme de violência doméstica. Todos os movimentos ruins de relações públicas que ela tomou, ela só tem a si mesma para culpar. Foi somente depois da reação pública a isso que a equipe tentou reabilitar sua imagem, trazendo essas alegações, que, foram endereçadas à sua satisfação, e 2, foram resolvidas agora. E então, rapidamente, o New York Times consegue produzir esse relatório com detalhes de fontes e revisão. É impressionante a rapidez. Eu nunca vi isso acontecer. E é difícil não acreditar que esse relatório, que essa reportagem, foi lançado sem que ela sequer imaginasse. No geral, não dá para acreditar em ninguém aqui com 100% de certeza. Porque, até o momento, nós não sabemos muito do que realmente houve, exceto o que ela disse e o que ele disse, e o que os publicitários estão dizendo através dos jornalistas. É provável que a verdade esteja em algum lugar no meio. Se eu tivesse que descrever especificamente o que é claro nesse momento, com provas palpáveis, é que um lado sacou sua ferramenta de fogo primeiro e o outro sacou a ferramenta tarde demais. Ou os dois sacaram ao mesmo tempo e agora ela está metralhando outra vez. Será que ele mirou e atirou primeiro? Se sim, ele conseguiu algo?
por um tempo, por que não dá para acreditar na equipe o fato de que milhares de pessoas em todo o mundo ficaram legitimamente indignados com a postura dela? Se ela pensa que toda essa revolta online realmente foi causada por ele e por sua equipe, então ela está brava porque não atirou primeiro e não conseguiu. Na minha perspectiva, esse acontecimento se trata de duas pessoas no centro de um escândalo, do qual não temos certeza de quem aqui é o pior. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!